Pouquíssimas vezes na história nós tivemos um time enfrentando uma seleção. Esse desejo mundial sempre foi o sonho de quase 100% dos amantes de futebol. Quem não gostaria de ver seu time enfrentando uma grande seleção como a França, por exemplo? Mano, imagina se fosse cotidiano, sei lá, um França versus Bahia, tá ligado? Aí tu ia ver o Luciano Juba anulando o Mbappé. Ia ser cinema, meu parceiro. Vasco e Espanha, Pumita anulando o Yamal. Absurdo. Nesse vídeo aqui você vai ver vezes que times brasileiros enfrentaram seleções. Por exemplo, nesse vídeo aqui você vai ver cada coisa bizarra, mano, como o Flamengo ganhando da seleção brasileira. E teve outro time que ganhou da seleção brasileira também. Mas calma, calma, a gente vai chegar lá, meu parceiro. Esse desejo e esse confronto que é facilmente simulado pelos videogames é muito difícil de acontecer na vida real. Se você tiver um petzinho de time brasileiro aí no seu jogo, já era. Você pode facilmente pegar lá a Inglaterra e pode ver o Bellingham enfrentando o Avaí na ressacada meio-dia. Um time enfrentando uma seleção é algo extremamente raro de acontecer, mas já aconteceu algumas vezes, principalmente com times brasileiros. A gente já teve Atlético Mineiro amassando uma seleção aqui da América do Sul, São Paulo, Corinthians ganhando de seleções extremamente respeitadas. Então é isso que nós vamos ver hoje, times brasileiros que já venceram uma seleção. Vocês gostam bastante desse estilo de vídeo que eu trago aqui, né, rapaziada? Então, como eu sempre digo, deixa o likeão lá no começo do vídeo, agora no começo do vídeo. E se é a primeira vez que você tá me vendo na sua vida, meu parceiro, já se inscreve agora no canal, que eu garanto que você não vai se arrepender. Lá no final do vídeo, se você não gostar, você se desinscreve, beleza? Mas isso não vai acontecer porque a gente vai entregar o melhor pra você, beleza, rapaz? Opa, peraí, vai entregar o melhor pra você, não. Vamos entregar um vídeo de qualidade pra você, beleza, meu parceiro? Bora pro vídeo. O confronto mais recente entre um time e uma seleção foi o Inter enfrentando o México. Na pré-temporada de 2025, agora mesmo, mano, numa quinta-feira, às 21 horas, nós tivemos Inter versus México. O México veio com um time misto aí pra esse amistoso, é aquele amistoso de pré-temporada, pra dar aquela aquecida, pro jogador voltar ali ao ritmo de jogos e tal, aquela coisa padrão que já tá ligado, né, rapaziada? Mas com 33 minutos do primeiro tempo, a seleção do México tocou bola como quis na zaga do Inter e Eric Lira abriu o placar. Depois de um lance esquisito ali na área, o Ener Valencia quase marca e empata pro Inter, mas aos 45 do primeiro tempo ainda, o Ruvalcaba, meu amigo, aciona a quinta marcha, a sexta marcha, sei lá o que que é, meu amigo. Dá uma corrida, uma carreira, sai na frente da zaga toda do Inter e só para no fundo do gol. 2-0 México e o jogo terminou assim mesmo, Chaves 2, Chapolin Colorado 0. Na história, porém, nós tivemos diversos clubes brasileiros a duelarem com seleções em torneios amistosos ou exibições mundo afora. O próprio Inter aí, mano, que foi o grande protagonista desse último jogo aí, já jogou com a seleção da Nigéria lá em 1994, mano, e acabou vencendo a seleção nigeriana por 4-0 nesse amistoso internacional. Com esse primeiro gol, depois gols de Mazinho e esse último gol do Alexandre num passe que veio de letra absurdo, o Inter venceu a Nigéria, meu amigo. Fluminense versus Itália. Você consegue imaginar a seleção da Itália de Balotelli, Insigne, Immobile, Pirlo jogando no estádio Raulino de Oliveira em Volta Redonda? Não? Então você precisa exercitar mais a sua cabecinha aí, o cérebro. Cabecinha, calma aí. No dia 8 de junho de 2014, o Fluminense enfrentou a Azurra e a gente viu Balotelli e Pirlo jogando no Raulino de Oliveira. Insigne colocou a seleção italiana na frente aos 22 minutos, mas na jogada que começa nos pés de Conca, mano, que saudade de ver o Conca atuando no futebol brasileiro. Conca de 2014 nem tanto, o de 2010, aí sim, viu? Saudade do Conca, eu nem sou fluminense, mas eu gostava muito de ver o Conca jogar, mano. Na jogada que começa nos pés de Conca, Chiquinho aproveita o cruzamento de Gustavo Scarpa e empata o jogo. Mas só 6 minutos depois, o Immobile colocou a seleção da Itália na frente de novo. Porém, o Fluminense não desistiu e Carlinhos empatou o jogo pro Flu. E aí terminou o primeiro tempo desse jeito, mano. Um jogaço até então. Valeu a pena quem pagou ingresso pra ver o Pirlo no Raulino de Oliveira. Mas no comecinho do segundo tempo, Immobile aproveita o rebote e bota a Itália na frente de novo. E apenas 2 minutos depois, ampliou tocando na saída do goleiro. E só 1 minuto depois, na saída do jogo, Chiquinho deu essa linda assistência pro Immobile. Chiquinho Prime, que passe foi esse? Que tocou pro Insigne, que marcou o 5º gol pra Itália. 5-2 pra Itália com apenas 8
8 minutos aí do segundo tempo, mano. O Matheus Carvalho até diminuiu pro full, mas já era tarde demais. Ficou assim, 5-3 pra Itália em cima do Fluminense. Voltando um pouco mais no tempo, a gente tem Atlético Mineiro 6-1 na Colômbia em 1981. Em preparação para a Copa do Mundo do ano seguinte, a Colômbia visitou o Galo no Mineirão. 2 semanas antes, em Bogotá, os colombianos haviam vencido por 1-0. No Brasil, a história foi bem diferente, com um massacre de gols atleticano por 6-1. Vamos ver os gols aqui em Ultra HD 4K com vocês, né, rapaziada? O Atlético dominou o jogo do início ao fim. A Colômbia, que jogou de branco, não teve muito o que fazer para segurar o adversário no Mineirão. Éder fez o primeiro. Mas meu zagueiro aqui também escorregou na banana, mano. A Colômbia, que jogou de... Olha a qualidade da grama, rapaziada. A Colômbia... Nossa senhora, a gente fala, tipo assim, mano, o futebol mudou muito, né, mano? Hoje em dia é fácil a gente ter essas falhas aqui se tiver envolvido com algum esquema, né? Mas naturalmente é bem difícil, que jogou de branco, não teve muito o que fazer pra segurar o adversário no Mineirão. Éder fez o primeiro. Palinha marcou o segundo. O terceiro foi de Vaguinho. Cerezo ampliou pra... Rapaziada, você pode ver que os nomes dos jogadores deu uma regredida, né, mano? Eu queria que voltasse esses nomes de jogador aqui. Vaguinho, Cerejo, Palinha. Você tá vendo que era uma parada que, tipo assim, pô, mano, era mais da hora. Hoje em dia os caras se chamam... O cara tem um nome muito mais gourmetizado, tá ligado? Pô, centroavante do Flamengo aí, Pedro. Todo respeito. Tinha que ser Pedrinha, entendeu? Esses nomes de antigamente era mais da hora. Comentem se vocês acham, não. 4-0. O Palinha mandou mais uma pro gol, 5-0. Palinha. E a partida estava tão difícil para os colombianos que até o gol de honra foi chorado. Rapaziada, todo respeito ao futebol antigo e tal. Não sou desses caras que fica chorando. Ah, hoje é muito melhor, então não sei o quê. Mas, mano, olha que parada absurda esse sistema defensivo aqui, mano. Olha a bagunça, mano. Torcedor atleticano, não tô desmerecendo a vitória do Atlético. Tô falando só do futebol anterior, mano. Olha isso, ó. Tem 2 jogadores aqui, eu acho que fazendo função de zagueiro. Aí tem um volante aqui. 4 atacantes no mesmo espaço de 1 metro, mano. Que parada absurda. Que até o gol de honra, e aqui o cara falha e fica. Foi chorado. Pegou nas 2 traves antes de entrar. E ainda teve mais um do Atlético. Marcos Vinícius fez o último da goleada por 6-1 do Atlético sobre a seleção da Colômbia. A segunda goleada do time, que jogou 2 vezes no mesmo dia. Tá aí, rapaziada, seleção do Atlético. Podemos dizer assim, né? O time do Atlético vencendo aí a seleção da Colômbia, mano. Cara, a gente vendo essa Colômbia jogar aqui, a gente pensa, pô, por isso que os caras só apanhavam do Brasil, né, mano? Não tinha como, os caras não tinham sistema tático nenhum, velho. Parada bizarra, mano. Em 1994 também, nós tivemos Pelotas enfrentando a Rússia. Olha a matéria aí, rapaziada. Uma partida emblemática na história de Pelotas. Em 1994, o Lobão recebeu uma das forças europeias, a seleção da Rússia, que se preparava para a Copa do Mundo daquele ano. A Rússia que enfrentou o Brasil, né, mano? Na primeira partida em 94 aí, tomou 2-0 da seleção brasileira, que seria campeã. Então, graças ao time de Pelotas, a gente teve estudo de causa suficiente para analisar a tática ali da seleção da Rússia e conseguir vencer na Copa do Mundo. Então o Brasil só foi tetra por causa de Pelotas, mano. Inclusive, eu não sei se isso aqui é o Brasil de Pelotas. Eu acho que não, acho que é só Pelotas, né? Os russos chegaram na Pelotas e um dia antes do confronto foram recebidos por milhares de torcedores do Pelotas e fizeram reconhecimento do gramado da Boca do Lobo durante a noite. Então a gente vai ver aí jogadores russos jogando na Boca do Lobo. Outras visitas ilustres foram do técnico da seleção brasileira, Carlos Alberto Parreira, e do seu auxiliar, Mário Jorge Lobo Zagallo, o velho Zagallo. 2 grandes figuras do futebol mundial. E aí vamos ver como é que foi esse jogo aqui, né, rapaziada? Vamos ver a matéria aqui da voz marcante de Léo Batista. Léo Batista Prime, mano. Ó. Léo Batista que desde 1994 já era velho, mano. Caraca, essa parada da hora, né? O cara viveu muitos anos. Não sei com quantos anos o Léo Batista acabou indo pros colos de Deus, mas teve uma vida bem longa, né, mano? Você pode ver que ele parece que já nasceu com esse esqui aqui, mano. Rússia. Aliás, a Rússia vai ser a primeira adversária do Brasil na Copa. Estraga a festa do Pelotas e vence o amistoso com 2 gols de falta. Foi bonita a festa do Pelotas. Afinal, desde 1911 que o time não enfrentava uma... Futebol raiz, ó. Hoje em dia não pode mais pegar bombril, tacar fogo e girar do estádio. Não pode mais jogar sinalizador pro alto. Não pode mais tacar fogo no estádio. Tá de sacanagem, isso aqui é futebol raiz, rapaz. Seleção. E apesar de estar na cara que essa Rússia era na verdade uma seleção de novos, com um ou outro jogador a mais, ainda assim era uma atração para a cidade. Se olhando os uniformes, parecia até que a Rússia enfrentava uma seleção brasileira.
Mas no estádio da Boca do Lobo, esse lobo se mostrou mal apenas no futebol. A garotada russa dava um baile que mostrava que tratava a pelota bem melhor que os jogadores de Pelotas. O gol... Top 10 trocadilhos da humanidade. Tratava a pelota bem melhor que os jogadores de Pelotas. Meu sonho é ser jornalista assim de TV, né, rapaziada? É só fazer o flow com... fazer o... Cara, não tem mais voz, mano. É só gravar com esse flow assim, né, com essa entonação. Mas dentro de campo, as coisas não fluíram do jeito que a seleção quis. O repórter fica sorrindo assim, ó. Aí corta. Muito da hora, mano. O gol veio logo nessa bela cobrança de falta de Niedergaul. Mas depois de 25 minutos de baile e de perderem vários gols, os russos cansaram e no último minuto do primeiro tempo, o Pelotas empatou nessa cabeçada de Pianelli. O segundo tempo foi bem fraco. Só o gol da vitória dos... Mano, olha esse gol de falta, rapaziada. Me diz uma coisa. Eu cheguei à conclusão do seguinte. Antigamente tinha mais gol de falta porque os jogadores batiam melhor na bola. Beleza, eles treinavam mais. Mas também os goleiros eram piores, tá ligado? Eu acho isso. Eu acho não, é um fato. Os goleiros evoluíram muito no futebol mundial. Eu acho que a posição que mais evoluiu, mano, são as dos goleiros, tá ligado? Hoje em dia, goleiro pega a bola de... Pô, se o chute vai... Eu querendo mostrar com a mão, como se você vê. Mas se o chute vem aqui no L, os goleiros catam, mano. Então, tipo, mano, que cobrança linda, velho. Mas ao mesmo tempo, sei lá. Cabeçada de Pianelli. O segundo tempo foi... Ó, a barreira. Bem fraco. Só o gol da vitória dos russos em outro... Tá ligado? Tipo assim, eu tô brisando, não tem nada de errado nesse gol, foi só um golaço, ou vocês acham que tem alguma falha aí? A cobrança de falta de Niedergaul valeu alguma coisa. Para o técnico Parreira e para Zagallo, que assistiam ao jogo, poucas observações valeram de alguma coisa. Essa viagem não valeu grande coisa para Parreira e Zagallo, já que essa Rússia não tem nada... Marcos Uchoa, que falou que se eu sou goleiro, eu pego o pênalti do Neymar. É só não cair, ele não vai chutar. Outra coisa que me incomoda no Neymar, a maneira dele bater pênalti. Se eu tô treinador de disputa de pênalti, alguma coisa assim, eu falo o seguinte: no do Neymar, vai na bola. Vai na bola! Tem como? Tem. Você não tem que pular. O homem não pula! A ver com a Rússia que vai nos enfrentar na Copa do Mundo. Ainda assim, essa foi apenas a primeira. Eles ainda vão fazer muitas viagens para observar os adversários do Brasil. No dia 18 e 20, vamos observar a Suécia, que joga contra a Colômbia, a equipe americana. No dia 16 de março, a equipe do Camarões contra o Egito. No dia 2, eu vou para Moscou ver Spartak contra o Barcelona, e o Zagallo vai para Madrid ver o Paris Saint-Germain contra o Real Madrid. Carlos Parreira, que estudou muito bem, o Brasil ganhou da Rússia, empatou com a Suécia e amassou o Camarões 3-0 na Copa de 94, simplesmente cinema, né, rapaziada? Brasil campeão, tetra, e mal ele sabia que depois disso aqui, nunca mais a seleção ganharia uma Copa. Ah não, ganhou em 2002, né? Verdade, mas a gente precisa de mais amistoso como esse aqui. Pelotas, vocês têm a chance de salvar a seleção brasileira. Marca um amistoso aí com a Sérvia, que com certeza vai cair no grupo do Brasil de 2026, que sempre cai. E ganha dos caras, rapaz. Não, pode perder, é só pra gente estudar. Agora com o Ancelotti aí, rapaz. Pelotas tá de sacanagem, não quer que o Brasil ganhe a Copa. Avaí 2-0 Jamaica em 2008. O amistoso na ressacada foi denominado Jogo da Paz para promover a paz nos estádios. O Avaí venceu por 2-0 a Jamaica, treinada pelo brasileiro René Simões, e levantou o troféu Cidade de Florianópolis, alusivo ao aniversário da capital catarinense. O Avaí saiu na frente com esse gol e fechou o caixão, finalizando 2-0. Rapaziada, hoje em dia é meio difícil, meio não, bem muito difícil você ver um time brasileiro, tipo, de patamar pequeno ganhar de alguma seleção qualquer que seja africana ou sul-americana, né, mano? A gente vê a seleção brasileira hoje em dia apanhando pra ganhar da Colômbia, da Bolívia, perdeu aí pra Venezuela recentemente. O futebol agora tá mais igual, né, mano? Tipo assim, a gente teve uma evolução tática tão grande que os times que antes que eram muito atrasados, tipo os times africanos, as seleções africanas, as seleções sul-americanas, com exceção do Brasil e Argentina, hoje em dia é bem equilibrado, né, mano? Tipo assim, hoje eu não vejo o Avaí. É lógico que era outro Avaí, né? Um Avaí diferente, tá? O Avaí melhor. Mas assim, vamos pegar um time de Série B. Você não vê, eu não imagino hoje um time de Série B ganhando da Jamaica. Da Jamaica até que pode ser que ganhe, mas sei lá, ganhando da Nigéria, tá ligado? Meio difícil, mano. Meio difícil não. Bastante difícil, né? Flamengo 2-0 na seleção brasileira em 1976. A partida foi denominada Taça Geraldo Cleófas Dias Alves, em homenagem ao jogador do Flamengo falecido precocemente dias antes, aos 22 anos. O Flamengo de Zico venceu por 2-0 a seleção de Pelé diante de mais de 140 mil pessoas no Maracanã, mano. Vamos ver aqui a matéria em Ultra HD 4K, né, rapaziada? Benefício da família do jogador Geraldo, recentemente falecido.
A seleção tem vários dos campeões do mundo de 1970 e a figura principal é Pelé, que veio dos Estados Unidos especialmente para homenagear Geraldo. O primeiro tempo da partida é brilhante, principalmente nos 15 minutos iniciais. Mano, eu não suporto tanta qualidade de imagem, cara. É tanto pixel, assim, Blu-ray, HD, 4K, que meu cérebro não consegue processar, mano. E o Flamengo se impõe com seu time bem armado e de melhor sentido de conjunto, até Paulinho fazer o primeiro gol, aos 5 minutos. Luiz Paulo aumenta o placar que o Flamengo mantém até a vitória final de 2-0. O jogo rende cerca de 3 milhões de cruzeiros. 3 milhões de cruzeiros, eu acho que hoje daria quanto, hein, mano? Não sei se proporcionalmente a moeda de hoje daria... Porque, tipo assim, que 10 reais naquela época era 1.000 cruzeiros. Ou era 10 mil cruzeiros, eu não sei, mano. Eu não sei, mano. Eu acho que não sei se 3 milhões de cruzeiros, você que é mais velho, comenta aí. 3 milhões de cruzeiros, você acha que seria proporcional a quanto nos dias de hoje? Pelo menos uns 200 mil? 300 mil reais? Não sei. Tipo, 200 mil reais naquela época, rapaziada, era muito dinheiro, né? Mas eu não sei se é proporcional. Por exemplo, eu lembro que teve uma época que o salário mínimo era 200 reais, 300 reais, tá ligado? Eu era pequenininho, meu pai ganhava isso. Ganhava o salário mínimo, ganhava 300 reais. Só que, tipo, um saco de arroz, tem uns panfletos antigos, era tipo R$1, R$2, entendeu? Tinha coisa de 50 centavos. Então, mano, não sei, velho. Mas o Flamengo ganhou aí da seleção brasileira, né, mano? Já pode ter uma moral pra falar aí, né, rapaziada? E também teve, galera, outros jogos aí que tiveram vitórias de times brasileiros. Eu vou citar aqui pra vocês agora. Só que, mano, por falta de imagem, realmente a gente não consegue trazer aqui, mano. E aí tem a matéria aqui do Globo Esporte que eu posso só citar pra vocês, beleza? Porque nossas torcidas aí vão ficar com raiva, né? Pô, meu time ganhou e tal, você nem citou. Botafogo 6-1 na Holanda em 1955. Em meados daquele ano, o Botafogo fez a excursão pela Europa e enfrentou outras seleções como a França, mas o resultado mais expressivo foi diante da seleção holandesa em Amsterdã. 6-1, o jovem Garrincha, então com 21 anos, marcou 2 gols. Aí a gente teve o Grêmio vencendo a Rússia por 2-0 em 1966. Rapaziada, olha a imagem, mano. Blu-ray, 4K, HD, ultra realista, com inteligência artificial. Como é que eu... nem acho, mano. Nem acho imagem pra trazer isso aqui, tá ligado? Um amistoso em Estádio Olímpico em Porto Alegre reuniu a seleção do Grêmio e a Rússia, então a União Soviética, que seria semifinalista da Copa naquele ano. O Grêmio venceu a seleção semifinalista da Copa por 2-0, mano. Flamengo 2-0, Brasil em 1976, já falei. Atlético Mineiro 6-1, Colômbia, já falei também. São Paulo 5-1, Arábia Saudita em 1981. Isso aqui, mano, 1981 é recente, mas eu não achei nada, mano, pra botar no vídeo. Se os editores tiverem achado, eles vão colocar enquanto eu tô falando. Rivelino no São Paulo, ídolo do Corinthians, vestiu a camisa do tricolor em 1971 e amistoso contra os sauditas no Morumbi. Na época, River estava indo na saída de aula lá, um pouco depois de se aposentar com a camisa 10, ajudou na goleada por 5-1. Tricolor já enfrentou a Arábia Saudita 4 vezes, foram 3 empates e uma vitória por 5-1. Corinthians 2-1 no Chile em 1985 também não tem imagem. Duelo que valeu a taça, o Timão foi convidado para disputar um torneio em Los Angeles e venceu com México, Bulgária e Chile com 2 gols para cada. Após empate com os europeus, uma vitória por 2-1 sobre os chilenos garantiu o título ao time brasileiro. Pelotas, já falei. Havaí, Jamaica. Atlético, Sorocaba e Coreia do Norte, eu não vou falar, nem vou fazer piada. Vai com Kim Jong-un, vem aqui e bloqueia tudo, me tá com uma bomba nuclear em mim aqui. Fluminense e Itália, já falei, rapaziada. Então foram esses aí que a gente já vai abordar nesse tema. Tem mais, só que, pô, mano, lá de 1910, né? Então... fica difícil de trazer isso aí. Eu tô bem gripado hoje, rapaziada. Vou finalizar esse vídeo. Vou finalizar o vídeo aí, rapaziada. Espero que você tenha gostado. Se inscreve aí no canal do Victorando, beleza? Essas peitas que eu tô usando, rapaziada, é lá do Seu Manto. Tá aparecendo aí na tela o arroba deles, beleza? Só peita de qualidade. As camisas que eu uso aqui do canal sempre são de lá, de primeira linha. Espero você no próximo vídeo. Se você quiser comprar camisa de time de qualidade, vai lá no Seu Manto, beleza? Vai no Instagram que eles enviam pra todo o Brasil. Pode ficar tranquilo que é confiável. Eu compro por lá. Te espero no próximo vídeo aqui, beleza? Até a próxima. Fui.